que você veio, pode se assentar, tome o seu lugar, glorificando a Deus. Nós estamos debaixo de uma proclamação, você que me vê online, nós estamos numa proclamação de quem se adianta, governa. Estamos chegando ao final também de uma campanha que nos foi dada pelo nosso pastor. Você está vendo aqui uma arca, uma réplica da Arca da Aliança. Essa arca ficou aqui, está ficando aqui durante 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Esse é, se eu não me engano, a penúltima quarta-feira. Semana que vem, ela se encerra com a presença do bispo André Ivantes. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, algo que Deus colocou a princípio. Eu vou compartilhar com vocês alguma coisa, não precisa ainda abrir a sua Bíblia, daqui a pouquinho eu vou pedir para você abrir. Desde o início, do início do nosso nascimento, o nosso corpo ele entra num desenvolvimento. Nós nascemos e as nossas faculdades físicas e mentais entram em funcionamento. Eu vou pedir para a mídia colocar uma imagem de um escultor chamado Bob Carlyle, e essa imagem ela diz muito profunda. Esse artista plástico, ele constrói aí uma escultura, essa daí que está na tela, que chama-se Self-Made Man, ou seja, o homem construindo a si mesmo. Bob Carlyle é um artista dos anos 60, de 1960, e a ideia dessa imagem é construir-se a si mesmo. O homem que se autoconstrói. E como eu disse, desde o nosso nascimento, nós passamos por fases, etapas, que nós começamos a nos fazer. E os nossos funcionamentos, eles andam de uma forma simétrica, certa, desde o início. Porém, eu, particularmente, faço um exercício há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, todos os dias, eu faço o mesmo exercício. Há mais de 50 anos, eu ando. Há mais de 50 anos, eu caminho. E um dia desses, ao sair da minha casa, você que está me assistindo e não sabe, eu moro bem em frente à igreja. Ao sair da minha casa, eu caí no chão. Ou seja, nós precisamos continuar aprendendo até andar, quanto mais fazer algumas outras atividades. Ao cair no chão, eu percebi que o processo ele continua de uma forma bem ordenada, e ao ponto que você vacila, você tropeça. Alguns filósofos e pensadores, como Sócrates, Platão e Aristóteles, um que foi discípulo do outro, ele discorreu sobre essas coisas. Ele falou muito sobre emoções, psicologias e pensamentos. Em poucas palavras, vamos tentar traduzir o que significa isso. Quem se adianta, governa. Alexandre Dumas, um escritor de 1840, em uma passagem, em um de seus livros, um romancista, chamado Conde de Monte Cristo, um livro, ele disse algo interessante, que diz assim: o que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. O que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo algo, proclamando algo de derrota na sua vida, mas a Bíblia diz que o dia mau ele vai chegar. E o dia mau pode ser a falta de um emprego, o dia mau pode ser uma enfermidade, o dia mau ele pode vir de várias maneiras, a perda de um ente querido. Esse é um dia mau. E o que nós vamos fazer nesse momento? Quando esse dia chegar, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a minha atitude? Porque nós que, por uma oportunidade ou outra, possamos estar aqui em cima, o dia mau chega para quem está aqui também. Entenda uma coisa, Super-Homem é ficção. Super-Homem é só uma ficção científica. Não existe Super-Homem. Você jamais vai ver alguém voando com a capa vermelha usando uma cueca por cima da calça. Não, isso é ficção científica. E o que vamos fazer?
Aí eu tenho alguns exemplos que eu separei aqui fora do contexto bíblico, e depois vamos entrar no contexto bíblico para que você entenda que não só foram homens bíblicos que passaram por dificuldades, que enfrentaram problemas, mas homens comuns, assim como esses bíblicos, como nós vivemos aqui hoje. E o que nós vamos fazer para que esse momento se sobressaia na nossa vida? Eu tirei alguns exemplos e depois, como eu disse, vamos para um exemplo bíblico. Olha que interessante. Abraham Lincoln, ele nasceu em 1806 e desde 1818 ele começou a enfrentar algumas derrotas em sua vida. 1818 a sua mãe morre, 1827 morre a sua irmã, e daí para frente ele tenta uma sucessão falidas de tentar abrir um negócio, fale várias vezes, ele tenta entrar no Congresso e perde várias vezes, ele tenta uma eleição, a carreira política, a presidência dos Estados Unidos e toma várias derrotas na sua vida. Porém, Abraham Lincoln escreve o seu nome na história dos Estados Unidos como um dos maiores presidentes que já governou aquele país. Por que isso? O que fez desse homem algo tão importante que difere das nossas vidas? O que ele tinha de tão especial? O que ele tinha de extraordinário? Uma palavra que cabe para nós toda hora, todo momento. Perseverança. E nós vamos chegar nisso. Perseverança. Até onde você tem perseverado? Eu quero te dar um outro exemplo agora mais recente. Um jamaicano que fez história nas Olimpíadas, que ganhou medalhas nos 100 metros, nos 200 metros e no revezamento 4x100, e escreveu o seu nome na história do seu país. Quem nunca ouviu falar de Usain Bolt? Um homem que treinava cerca de 12 horas por dia, ou seja, para correr 100 metros, ele treinava cerca de 12 horas por dia. Quanto tempo você tem treinado para combater o bom combate? Quanto tempo eu tenho treinado para fazer como Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Qual o tempo que nós temos nos disposto a fazer tamanha coisa? Algo tão simples. E o Usain Bolt levanta ferro, corria, subia morro, descia morro, num país com, às vezes, com alguns recursos básicos, bem inferiores do que o nosso. Vamos trazer isso para o lado espiritual. O que nós estamos fazendo? A igreja moderna é uma sequência, com mais frequência, ela precisa sair de algo, de uma linha tênue, de uma linha do fracasso, chamado mediocridade. Nós precisamos sair da mediocridade. E eu te pergunto, o que é mediocridade? Mediocridade é ser morno, é ficar ali, na linha do meio, morno. Você não é nem ser quente e nem ser frio, é você ser morno. Isso chama-se mediocridade. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse, que porque não és frio, nem morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mediocridade. Essa palavra ela é muito forte quando ela entra na nossa vida. Nós não podemos ser medíocres. O mundo não é medíocre. O diabo não é medíocre. Ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não é meio bonzinho e meio mal. Olha, eu vou tentar fazer uma negociata aqui com o diabo, porque se eu conseguir me aliançar um pouquinho com ele, ele vai pegar um pouquinho leve comigo. Não, ele não faz isso. Ele bate forte. Ele quer desestruturar você. Ele quer pegar a sua raiz e abalar a sua raiz. E quando você tiver com a raiz abalada, uau,
É aí que Ele te quer. Ele não é medíocre. E o que nós podemos fazer, precisamos fazer para não ser medíocres? Agora sim, nós vamos para a palavra de Deus. Você não precisa abrir ainda, só acompanhar comigo. O livro de Daniel é onde nós vamos falar um pouquinho de não ser medíocre. É aí que nós vamos pegar o que eu preparei aqui para nossas vidas. Antes de falarmos de Daniel, eu quero dar um outro exemplo, mas não precisa abrir a Bíblia também. Quero falar um pouquinho da mulher de Ló, que estava numa linha um pouco medíocre, numa linha em que ela achou que estava tudo bem. Quando Deus falou que ia destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficava num lugar chamado Zoar. E Zoar, ela ficava a sudoeste, perto ali do Mar Morto. Fazia parte de umas cidades que Deus iria destruir, Sodoma, Gomorra, Zoar. E mais 2 cidades, se eu não me engano, eram 5 ao todo, cidades. E quando a mulher de Ló toma uma atitude, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Essa estátua existe lá até hoje, ou pelo menos o formato de uma estátua. Alguns teólogos afirmam que é a mulher de Ló, outros ainda não afirmam. Um pouquinho de discussão, mas esse não é o caso da nossa palavra. Mas quando a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal, ela entra na linha da mediocridade. O que é olhar para trás? O que é voltar para trás? Nós temos, como a pastora já falou aqui uma vez, nós temos a grande habilidade de fazermos uma sociedade com os fabricantes de vara de pescar e molinetes japoneses. Os japoneses fazem os melhores molinetes. Sabem o que é molinete? Aquela varinha que pesca, o cara joga lá longe a varinha e puxa o peixe. Aquilo chama-se molinete. E nós fazemos sociedade com os fabricantes de molinete. Ou seja, nós sempre vamos pescar lá no passado aquilo que Deus falou: eu vou jogar no mar do esquecimento. Volta para mim, que eu vou jogar no mar do esquecimento. Mas vira e mexe, a gente vai lá com a varinha, e pesca. Se Deus falou para você não olhar para trás, não olhe. Isso vale para mim. A palavra de Deus diz que ela é uma espada de 2 gumes, ela corta para frente, mas corta para trás também. Nós precisamos ouvir isso e muitas vezes ser confrontados. Nós precisamos nos converter realmente de todo o coração. Olha isso, escute isso. Em 1979, a Fiat lança no Brasil o primeiro carro a álcool. O pastor vai lembrar disso, o senhor lembra do Fiat 147? Olha aí, lembra disso? É do tempo dele. Alguns que não gostavam do Fiat 147 transformavam ele para o inglês, Fiat 147. Mas era a mesma coisa. Isso em 79. Naquela época, passado alguns anos, pastor, já no início dos anos 80, com a explosão do carro a álcool, as pessoas convertiam, lembra disso, pastor Deir? As pessoas convertiam o motor a gasolina em motor a álcool. Era isso? Olha aí, ó, tem alguém que lembra, hein? Elas convertiam o motor a gasolina em motor a álcool. O que é converter? É voltar na direção que está errada. Você está indo nessa direção. Você vai aqui, firme, eu vou me converter. Opa, eu voltei, eu mudei. Isso é conversão. Eu não ando mais pelo caminho errado. Quando eles convertiam o motor deles, eles faziam isso. Eles não usavam mais gasolina para usar agora o álcool. Isso é conversão. Isso é sair da linha da mediocridade. Isso é não fazer o que a mulher de Ló fez. Exatamente ao contrário. É difícil? É. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou pregando para vocês um evangelho do pirlim-pim-pim. Sabe o que é o evangelho do pirlim-pim-pim?
mágica. Oh, mudei. Tchum, da noite para o dia. É difícil, é um processo. Para você que está me ouvindo, ou você que não sabe, nessa igreja, nós somos muito privilegiados. Essa igreja, ela possui 4 psicoterapeutas. 4 mulheres aqui do mais alto nível, eu não tenho dúvida. Além de elas serem excelentes profissionais, elas são mulheres de Deus. 4 mulheres psicoterapeutas. E elas têm muito mais base para falar disso do que eu estou falando agora. Elas têm muito mais conhecimento e bagagem para falar disso do que eu estou falando agora, que não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. É possível nós sairmos dessa linha. Olha só o que Daniel fez. Eu escrevi aqui, para quem não me conhece, eu enxergo um pouquinho mal, apesar de eu usar óculos. Se eu tirar o óculos, eu vejo aqui tudo embaralhado. Mas gentilmente a pastora imprimiu isso aqui para mim em letras generosas, para não dizer garrafais. Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Daniel, ele escolhe o caráter acima do conforto. Num período de tempo, Daniel desenvolveu uma reputação. Ele era conhecido por ser honrado e ético. Daniel, ele tem 2 opções. Ele pode ir para cá e ser falado, ou ele pode ir para cá e tornar o caráter dele honrado e ético. Por mais difícil que seja, ele escolhe a segunda opção. Ele prefere um caráter ético e honrado. Daniel, ele tinha ficha limpa. Se Daniel tivesse no nosso Senado e puxassem a ficha dele, a ficha de Daniel era ficha limpa, era uma ficha zerada, não tinha problema. Daniel era um jovem, mas um jovem que não se permitiu se contaminar. Um jovem que andou numa linha reta. É difícil, mas não é impossível. Daniel, ele tem confiança até dos inimigos dele. Até os inimigos de Daniel respeitam ele. Sabe da confiança que ele gera. Como eu disse agora há pouco, o diabo não brinca de ser diabo. O mundo não brinca de ser mundo. E nós somos um espelho. Nós refletimos uma imagem e semelhança daquele que nos salvou. Qual a imagem que você tem refletido? Nós, como eu já disse no comecinho, nós estamos debaixo de uma proclamação. Quem se adianta, governa. Para nós governarmos, nós precisamos tomar algumas posições, por mais dura que seja. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que é extremamente fácil corromper essa integridade. Nós estamos vivendo numa época em que a barganha se torna quase que uma realidade. Estamos numa época em que o mundo, ele oferece tantas coisas para a nossa vida, o mundo oferece tantos prazeres, que nós podemos nos barganhar de maneira muito fácil. Como eu disse, eu vou pedir para a mídia colocar de novo a imagem de Bob Carlyle. Self-made man, o homem, ele precisa fazer aquilo ali, reconstruir-se a si mesmo a todo instante, a todo momento. E sem sombra de dúvidas, caráter e integridade fazem parte da vida de Daniel. Assim como essa imagem de 1970, alguma coisa, 80, Bob Carlyle é de 61. Essa imagem foi logo depois, essa estátua fica no condado de Douglas, no Colorado. Self-made man, o homem que se reconstrói a si mesmo. Fazemos isso com uma barganha barata, mas nós podemos mudar isso. Nós estamos dispostos a mudar isso. A igreja moderna, com frequência, ela sofre alguns ataques.
E se a igreja moderna sofre alguns ataques, nós fazemos parte da igreja moderna. E cabe a nós mudarmos isso. Tópico número 2. Daniel se destacou por ter escolhido a disciplina acima da desordem. No capítulo de número 6 de Daniel, no versículo de número 10, a Bíblia vai nos falar assim, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe o que Daniel tinha? Uma coisa que eu e você, que nós precisamos ter. Daniel tinha disciplina. Disciplina. Coisa que está tão rara nos nossos dias de hoje. Disciplina ao levantar, disciplina ao deitar, disciplina em buscar a Deus, disciplina em todas as coisas. Eu vou repetir, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta para frente, corta para trás. Muitas vezes preciso de disciplina. Não é fácil, mas é possível. É possível. A razão pela qual algumas pessoas têm sucesso, enquanto outras falham, tem pouco a ver com as suas habilidades. Não é a grande habilidade que leva uma pessoa ao sucesso, mas sim a sua disciplina. No momento em que a tempestade vier, é aí que vai mostrar quem é você, qual homem que você é. E como eu disse agora há pouco, eu vou repetir as palavras que eu li do livro de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, de 1846, que diz assim, o que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. Ela vai vir. Ela vai vir. Isso não é mensagem do Apocalipse. A Bíblia diz que no dia mau ela vem. E a sua disciplina, como é que vai estar? Você vai estar em dia com a sua disciplina? Você vai estar firme com ela? Você vai poder olhar e ver como Daniel esteve? Sabe de uma coisa? Algumas coisas que nós podemos lembrar é que nós precisamos muitas vezes controlar a nossa língua. Mais pessoas no mundo são atropeladas pela fofoca do que atropeladas por veículo. Uau! Mais pessoas no mundo são atropeladas pela fofoca do que por automóveis. Eu me lembro também, voltando aos anos 80, o pastor vai lembrar disso, ele já tinha naquela época uns 45 anos, nos anos 80. E o senhor vai lembrar disso fácil, pastor. Naquela época existiu, logo assim que chegou a AIDS, que a AIDS começou a ser alvo de notícia muito forte, uma cantora que todo mundo deve conhecer, chamada Gal Costa, o pastor deve lembrar, foi focado, a mídia jogou que Gal Costa estava com AIDS. E quase matam a Gal Costa. Quase matam ela. Ela não estava com AIDS, mas quase que levam a mulher a óbito. Pelo fato dela ter emagrecido um pouco, quase levam ela a óbito. Sabe o que isso significa? Algo perturbador. Sabe o que isso significa? Assassinato. Assassinato. Cometemos assassinato nem sempre quando puxamos o gatilho de uma arma. Tiago vai falar do poder da nossa língua. Tiago vai falar, como a gente brinca, de Dona Marocas. Dona Marocas é aquela pessoa que fica pendurada na cerca do vizinho e fala assim, nossa, e o dia inteiro ela se pendura na cerca assim, e com a vizinha ali ela vai. Ali ela derruba pastor, ela derruba obreiro, ela derruba líder, ela faz de tudo. A língua dela não perdoa ninguém. E quando está chegando quase 6 horas que o marido vai chegar, ela fala assim, irmã, vamos para casa que nós ficamos falando das coisas de Deus, né? O tempo passou que nós nem vimos. Falando das coisas de Deus? Misericórdia.
Grandes mentes discutem ideias. Mentes médias discutem eventos. E mentes pequenas discutem pessoas. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter a integridade, a disciplina que teve Daniel. Ele não perdia o seu tempo com mimimi. Ele não perdia o seu tempo em ficar falando balela. O tempo dele era gasto, como está escrito em Daniel 6, versículo de número 10. Eu tenho quase certeza que é isso, eu vou conferir, mas é isso mesmo. Daniel 6, 10, que ele diz que ele orava. Perdão, é Daniel. Não errei não. Daniel capítulo de número 6, versículo de número 10. Ele orava 3 vezes ao dia. Nós precisamos gastar tempo, gastar entre aspas, em coisas que sejam úteis para a nossa vida, para o nosso crescimento. Eu vou repetir, para quem estiver me assistindo online, aqui atrás tem uma sala, e como eu já falei, vou repetir de novo. Aqui nessa igreja existem 4 psicoterapeutas do mais alto nível, que são mulheres de Deus, que atendem aqui diversos problemas. Entre eles, algo que precisa ser tratado na nossa alma, que nós mesmos procuramos através de uma falta de disciplina. Porque se nós tivéssemos disciplina com a nossa vida, a sala não estaria muitas vezes cheia de pacientes como nós. Freud explica isso. Mas vamos seguir. Porque Freud nós vamos deixar para as pessoas que são mais instruídas do que eu. 2, em segundo lugar, nós precisamos de disciplina em uma vida devocional. Quem se adianta, governa. Porém, se nós não tivermos uma disciplina nas nossas vidas devocionais, a gente já começa meio errado, já começa meio torto. Aqui, à minha esquerda, está a minha sogra. A minha sogra, a gente toma café da manhã, óbvio, de manhã. E ali de manhã é o nosso momento devocional. Quando não é eu, é minha noiva. Quando não é minha noiva, é minha sogra. Ali nós oramos no nosso momento. A minha sogra nos leva a isso, nos levou a isso, nos ensinou a isso. Esse momento foi puxado por ela, cada dia um de nós ora, mas isso foi ensinado por ela, para a minha vida, estou dizendo para mim. Ali na nossa casa, ela é a que puxou isso. Nesse momento de devocional, nós colocamos o nosso dia, nós colocamos a nossa vida ali na presença de Deus. E Deus tem feito milagre, Deus faz milagre ainda. Hebreus vai nos dizer que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será de eternamente. Eu mudo, você muda, mas Ele não muda. O caráter dele não permite que Ele faça isso. Não permite que Ele mude. Nós mudamos de roupa. Nós mudamos o nosso cabelo. Vocês acham que eu nasci carequinha assim? Era cabeludão. Nem tanto, né? Mas tá tudo bem. Mudamos a todo dia, mudamos dentro de nós. Deus não muda, Deus não muda. Para quem não sabe, eu junto com a minha noiva, nós temos uma marmitaria. Aqui dentro da nossa casa, nós temos uma marmitaria. E eu quero dar esse testemunho para vocês. Um dia, e está ali a minha sogra também, que ela vai me ajudar nessa. Um dia nós abrimos a marmitaria e nós fizemos o seguinte, nós vendemos uma marmita. É isso, minha sogra? Uma marmita. Nós preparamos ali todo um ambiente, preparamos uma mesa, e ali naquela mesa, preparamos os legumes, preparamos a comida, a minha esposa cozinhou o arroz, tal, eu que cozinho mais, eu sou cozinheiro. Fizemos tudo direitinho e vendemos uma marmita. Uma. Nesse dia eu confesso para vocês, eu tive vontade de chorar. Claro que tive. E como eu disse agora há pouco, Superman é ficção científica. Superman não existe.
Nenhum homem normal vai usar uma cueca por cima da calça, tá bom? E muito menos uma capa vermelha. Vamos lá. A minha sogra pediu para a gente sentar na cadeira, tanto eu como minha noiva, e ela ministrou uma palavra sobre a nossa vida. Ela orou sobre a nossa vida. E eu lembro muito bem do que ela disse. Ela disse assim: meu filho, tenha fé, tudo vai dar certo. E eu confesso que naquele momento difícil, nós vendemos essa marmita, se eu não me engano, era 10:50 da tarde, já estava acabando o expediente. Almoço, geralmente a pessoa almoça meio-dia e pouco, 10:50 da tarde. Enfim, nós continuamos orando, nós continuamos perseverando. Você fala assim: Luiz, hoje em dia está fácil? Não. Porém, nós não vendemos mais uma marmita. Esse número está muito além dessa uma marmita. Porque a nossa devocional, porque o nosso momento com Deus, a nossa disciplina de oração funciona. E isso é necessário na minha vida e na sua. É necessário. É fácil? Não, não é fácil. Mas como eu já disse, é possível. É possível. E para nós nos adiantarmos de quem se adianta governa, nós precisamos tomar algumas posições. Olha mais uma coisa interessante que Daniel fez. Nós precisamos de uma vida na igreja mais disciplinada. Tem gente que acha que a igreja é um conglomerado ou um agrupamento de pessoas que muitas vezes não tem nada para fazer em casa e vem para a igreja para tentar fazer alguma coisa nenhuma aqui também. Não, não. Nós precisamos vir para a igreja crendo que nós podemos dar o melhor de nós para a obra de Deus e a favor de mais alguém aí fora. Nós precisamos parar de ter uma visão somente do nosso umbigo, somente aqui. Existe uma síndrome de galinha, que eu acho que vocês conhecem. A síndrome da galinha é quando você olha, não olha nem de frente, você olha de lado, porque a galinha ela tem um olho aqui do lado, não tem nem na frente. Aí você olha assim, ó, é uma visão curta. A galinha tem uma visão curta. Nós não podemos ter uma visão de galinha, nós temos que ter uma visão de águia, uma visão de reino, uma visão espiritual, uma visão daquele que reina para sempre, uma visão de salvação de almas. Nós estamos debaixo de uma proclamação: essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Nós não abrimos mão disso. Está aqui o pastor e a pastora, e eles fizeram vários atos aqui, proféticos em volta dessa cidade. Eu participei de um deles. E por isso, a nossa visão de águia tem que ser colocada, e a de galinha ser tirada. Galinha, quando joga qualquer porcaria no chão, ela corre lá e pega. Experimenta cuspir no chão onde tiver um monte de galinha. Cospe no chão, elas vão lá, corre e vai bicar. Ela nem sabe o que está jogando lá no chão. Ela vai lá bicar. A águia não. A águia não come qualquer porcaria. A águia não come qualquer coisa. Primeiro, a águia não come animal morto. Ela vai atrás de presa viva, fresca. Ela faz isso. E nós, como águias, temos a palavra de Deus, que é uma palavra viva e eficaz para a nossa vida. Nós precisamos muito mais de Deus do que Ele precisa de nós. Porém, Ele está prontinho para nos abençoar. Olha, a mão de Deus não é uma mão mirrada. Você sabe o que é síndrome de Horácio? Eu vou te explicar o que é a síndrome de Horácio. A turma da Mônica tem um dinossaurinho, já viu, pastorão? Um dinossaurinho que tem os bracinhos curtos assim, ó. É a síndrome de Horácio. Braço curto. Não, Deus não tem a síndrome de Horácio. Ele tem os braços estendidos, prontinho para nos abençoar. As mãos deles não são mãos mirradas. Igreja é muito mais que igreja. A igreja precisa muito mais de mim do que eu preciso dela. E por que nós não nos doamos? Por que nós não nos entregamos? Por que nós não fazemos algo? Nós precisamos fazer. 2022, ele está entrando com uma proclamação muito forte, que é o ano da expansão. Como nós vamos expandir
Como nós vamos entrar nessa proclamação dada dessa direção do apóstolo Joel para as nossas vidas, se nós estamos fechados no nosso canto, no nosso mundinho, no nosso globo? Como que nós vamos fazer isso? Para nós expandirmos, nós precisamos sair do casulo, nós precisamos sair do nosso mundinho. Essa igreja aqui, ela vai crescer muito, eu não tenho dúvida, mas ela depende de mim e de você que está sentado aí, você que está me vendo online. Atemporal, eu não sei que época que você vai ver essa palavra, ou que você que está assistindo agora, nós precisamos nos movimentar como uma força motriz que ativa algo no reino. O que está ativando você no reino? Qual é a força que te motiva? Terceiro lugar, sobre Daniel. Finalmente Daniel se destacou, porque ele escolheu o amor acima da vida. Nos últimos tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Eu não sei qual é o tamanho da geladeira espiritual que muitos têm dentro do coração. Tem gente que não tem mais geladeira espiritual. Tem gente que tem um freezer espiritual. Um freezer. O cara é um iceberg gelado. Gelado. E quando ele vai fazer alguma coisa, geralmente ele faz assim, ó. Ele vai doar alguma coisa, ele faz assim, ó. Aqui está o pobre, né? E posta na rede social. Ele dá a cesta básica com a mão e tira uma foto com a outra. Isso é sinônimo de pessoas doentes. Isso é sinônimo de pessoas que precisam ser tratadas. Isso é sinônimo de pessoa que precisa, ainda vai mais uma síndrome, pastora, síndrome do Dilly Willy. Sabe quem é Dilly Willy? Dilly Willy é um pinguim que tinha, acho que na época do Pica-Pau, um pinguinzinho que andava para cima e para baixo, o cara tentando pegar ele. A síndrome de gelo, coração duro, não se quebranta com nada, não se comove com nada. O pastor prega, a pastora prega, dá até pirueta aqui, ele está. Não acontece nada. Passamos pela rua com pessoas completamente sedentas, sedentas de um abraço, sedentas de uma palavra, mas nada acontece. Eu vou dar um exemplo meu, por favor, me entenda, não é querendo me gabar não, como eu já disse, nós entregamos marmita, eu e minha noiva, e eu entrego para uma senhora aqui em cima, aqui perto, e essa senhora, ela está com um problema bem grande, psicológico, de algo que aconteceu no passado dela, algo que machucou suas emoções, e esse machucar das suas emoções está levando ela cada vez para um buraco, vamos dizer assim, maior. Ela está tomando uma quantidade muito grande de remédios. E esses dias eu fui levar marmita para ela, fui levar comida para ela, janta na verdade, era 6:30 da tarde, fui levar comida para ela, e chegou ao ponto de eu ter que dar comida na boca dela. Dei comida para ela e falei assim, olha, dona senhora, eu vou embora, estou indo para casa, tal. A Elaine foi comigo outro dia, né, Elaine? Estava comigo. E eu falei assim, olha, eu vou embora, eu preciso ir embora, tudo. Ela falou assim, você não pode ficar mais um pouquinho? Você não pode sentar aqui no sofá e ficar mais um pouquinho comigo? Ela tem 62 anos, vai fazer 63 anos. Eu olhei para o rosto dela e fiquei imaginando assim, falei, gente, quanta carência, quanta, eu não sei, me foge a palavra, quanto vazio que ela tinha dentro dela. Ela falou assim, ela olhou para mim e falou, você não pode fazer uma oração por mim? Eu falei, posso. A minha sogra já visitou ela há muito tempo. Muito tempo a minha sogra visitou ela. E ali eu fiz uma oração por ela. Ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei para minha noiva, eu falei, Elaine, essa senhora ela está completamente vazia, ela está à deriva. Sabe o que é a deriva? Ela tá perdida em alto mar.
Ela não sabe para onde vai, nem para onde vem, nada. Se fizerem para ela, fez. Se não fizerem, não fez. E o mundo, ele está desse jeito. E nós, como homens e mulheres que somos cheios da presença de Deus, porque o nosso pastor nos ensinou que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos cheios da presença de Deus pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes estamos à deriva também. Não vemos algo que está na nossa frente. Nós precisamos ver algo, como João Batista viu, ter uma visão ampla da coisa. Eu vou contar algo para vocês, mais uma história que eu li num livro, o pastor também vai conhecer essa, a pastora também, num livro, que ele diz assim, em 1947, uma fortaleza voadora daquela época, um B-47, um avião, ele naufragou, ele caiu em alto mar. Ele explodiu e caiu em alto mar. Sobreviventes daquele avião ficaram em cima dos destroços dele, tentando se salvar. Lembre-se, estávamos em 47, final da Segunda Guerra Mundial. O resgate não era tão eficiente como é hoje. E o pessoal ali fizeram daqueles destroços um pequeno barco e ficaram ali em cima, lutando contra tubarões de até 3 metros de comprimento, tentando pegar eles. O capitão daquela aeronave, que agora se tornou uma embarcação, James Whittaker, ele encostou naquele barquinho, vamos chamar assim, e puxou o cap dele, o bonezinho dele. Quando ele puxou o bonezinho dele, ele sentiu que algo parou na cabeça dele. E todo mundo ficou olhando estático. E todo mundo percebeu que era uma gaivota. Pegaram a gaivota. Com as tripas da gaivota, eles fizeram uma isca para pegar peixe. E sobreviveram. Conseguiram ser resgatados. Sobreviveram. James Whittaker viu uma gaivota. João o Batista viu uma pomba descer como forma do Espírito Santo. E eu e você estamos vendo o quê? O que a gente está vendo para não fazer nada? O que a gente está vendo para muitas vezes ficar assim, de braço cruzado? Talvez você estivesse esperando uma palavra diferente, de uma proclamação que nós estamos na penúltima semana da Arca de Obed-Edom. Aqui dentro foram depositados pedidos de cura, abertura de porta de emprego, salvação, inúmeros pedidos. E talvez você estivesse esperando algo diferente. Vai ser hoje que eu vou me levantar. Vai ser hoje que a minha porta de emprego vai ser aberta. Mas não, hoje Deus nos trouxe uma palavra para mim tomar um chacoalhão. Falta, eu acho que uns 10 dias para o final do ano, talvez um pouco menos, né? Um pouquinho menos do final do ano. Quando chega no dia 1º de janeiro, a gente começa a fazer milhões de planos. Eu vou entrar na academia, eu vou ter uma vida mais fitness, eu vou comer só isso, eu não vou tomar refrigerante, não, você não vai fazer nada disso. Quando chega em fevereiro, você já nem lembra mais do que você falou que ia fazer em janeiro. A verdade é essa. A bem da realidade é essa. Eu já falei umas 1000 vezes que eu não ia mais tomar refrigerante. Tem dia que eu acordo 2 horas da manhã e assalto a geladeira e tomo refrigerante. Porque isso não faz bem, mas satisfaz a gente gosta. A verdade é essa. Não vamos ser hipócritas, vamos falar o português claro. Mas uma coisa nós não podemos esconder. O que nós vamos fazer em 2022, no ano da expansão, para o reino de céus. Você não quer fazer nada por você? Tudo bem. Você quer continuar comendo bistequinha, uau, linguiça cebolada, eu particularmente amo, que mais, uma picanha, fica à vontade, você é livre, somos livres também para ganhar ou não almas para o reino dos céus, mas a Bíblia nos diz, que aquele que ganha almas, sábio é, e nós precisamos
dessa sabedoria. Se coloque de pé, por gentileza. Enquanto os meninos do louvor adoram a Deus, eu queria que você pensasse um minuto. Como eu disse agora há pouco, vou repetir mais uma vez, não quero ser repetitivo, mas esta é a penúltima semana desta campanha, 3 meses. Eu particularmente nunca vi uma campanha de 3 meses, e olha, eu não faltei nenhuma, e amei, eu não faltei nenhum dia. Se você faltou também, por favor, não tenha um julgo sobre você, tá? Você não pôde vir, ai meu Deus, não vai acontecer nada, você não pôde vir, tudo bem. 3 meses numa campanha forte. Semana que vem, a última semana, Bispo André estará aqui ministrando a palavra de Deus. Mas você não pode sair daqui hoje sem o seu milagre. Qual é o seu milagre? O seu milagre é o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, será batizado. Esse é o nosso milagre. Esse é o milagre que nós precisamos saber o porquê nós estamos aqui. Simplesmente como número, simplesmente como mais um, ou como mais um que faz, fez e fará a diferença entre todos. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por essa palavra. Muitas vezes, Senhor, por mais forte que ela seja, por mais confrontante que ela seja, nós precisamos muitas vezes ser confrontados, entender que existe uma realidade que precisa ser mudado nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço, a começar pela minha vida, que 2022 seja um ano diferente, que seja um ano de ganhar almas, que seja um ano de sabedoria, que seja um ano de vitória, que seja um ano de nova todas as coisas. Seja um ano que verdadeiramente Cunha ficará escrita na história desse país. Será um ano em que vamos ganhar almas, porque nós temos essa palavra para a nossa vida. Nós somos um povo diferente. Sim, nós somos. Nós chamamos a existência. Chamamos a existência as coisas grandes e firmes para as nossas vidas, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Declaramos a Deus que toda a força do inferno seja repreendida e neutralizada no nome de Jesus. Senhor, abençoamos cada vida, cada pessoa, no nome de Jesus. Podia haver um longo tempo pra quê? Que tua vitória, Deus, é dado a alguém como eu nunca serei perfeito, me deu mais o que mereço. Pegue o quebrado em mim e cubra com glória, e tu és meu campeão. Gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Agora eu posso ver
e todo esforço é teu. O Deus que nunca perdeu, e tu és meu campeão. Gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. E ao clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. E ao clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Tu és meu campeão. Gigantes caem aos teus pés, imbatível, A batalha venceu. eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Enquanto os líderes se preparam, nós ainda temos mais 2 momentos para realizar aqui. Os líderes começam a tomar as suas posições. Nós vamos orar pelos pedidos que estão aqui dentro. Nós temos ali uma visitante, sinta-se muito bem em nosso meio, você é muito bem-vinda. Se você quiser fazer um pedido, colocar aqui dentro dessa arca, seja uma porta de emprego ou qualquer coisa, tá bom? Fica-se à vontade. Nós estaremos orando por esses pedidos que estão aqui na arca. Amém. Deus, nós, mais uma vez, Senhor Deus, mais uma semana, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti esses pedidos de oração, crendo, Senhor Deus, no propósito maior, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem a realizar. Sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem, Senhor. Por isso nós apresentamos diante de Ti cada pedido de oração, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso que pela fé, Senhor, apresentou diante de Ti um pedido de oração, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que aqui há, Senhor, pedidos de pessoas desesperadas ou muitos também esperançosos, crendo, Senhor Deus, no milagre, na resposta, no sim, no amém que vem do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nesta hora nós apresentamos e pedimos, Senhor Deus, a Tua intervenção, Senhor. Vem com resposta, Senhor Deus. Ah, Deus, nós queremos crer, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é aquele que faz o milagre acontecer. O impossível a Ti pertence, Senhor. E pela fé, Senhor Deus, nós nos movimentamos, Senhor,
em oração, crendo, Senhor, que grandes coisas nós ouviremos ainda até o findar desse ano, porque o Senhor é aquele que faz, Senhor, acontecer para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós oramos em nome de Jesus, crendo no poder e na autoridade que está no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Faz essa palavra, querido, desse tempo de clamor, de intercessão. Nós vamos nos apresentar no altar, trazendo nosso dízimo, nossas ofertas, nossas primícias, crendo que o Senhor, Ele é fiel, poderoso, para cumprir o seu propósito em nossas vidas e nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esta palavra tão tremenda, Senhor, que falou às nossas vidas, aos nossos corações. Que hoje possamos ser motivados, Senhor, pela Tua palavra, movidos pela Tua palavra. Ao sairmos, Senhor, de posições de mediocridade e nos posicionarmos dentro do propósito, do chamado, dentro daquilo que o Senhor planejou antes do nosso nascimento para se realizar em nossas vidas. E não possamos sucumbir, Senhor, diante do mundo, não possamos sucumbir diante, Senhor, dos percalços da vida, mas que possamos em todas as coisas sermos mais do que vencedores. Que possamos ser, Senhor, movidos pelo Espírito Santo a realizar grandes coisas, a realizar o Teu propósito, o Teu desígnio nessa terra. Queremos nos apresentar diante do Teu altar também, trazendo, Senhor, devolvendo os nossos dízimos, trazendo as nossas ofertas, nossas primícias, crendo que Tu és o Deus poderoso para cumprir a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, se nos levantar, como diz a Tua palavra, que o Senhor é aquele que levanta o homem da ruína, que levanta, Senhor, o homem do caos e coloca assentado no meio de príncipes. E assim seja essa verdade no coração e na vida dos Teus filhos, tem que com fidelidade tem se apresentado no Teu altar, como faremos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha ao seu altar, que Ele traga a sua oferta. Coloque aqui em cima da arca, crendo que assim como era depositado o sangue, o sacrifício no Caporeia e atraía a presença e a glória de Deus, tenha certeza que também há que ser na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quantos foram edificados com essa palavra hoje? Essa palavra faça realmente uma diferença no seu coração, para que você não se conforme com este mundo, não se conforme com a mediocridade, não se conforme com aquilo que é mediano, mas que você se proponha, como foi dito hoje aqui, deposição diante de Deus, disciplina, colocar o amor acima da vida. E eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, eu quero em especial convidar você que está aqui, você que está nos assistindo online. Próxima quarta-feira nós vamos ter um privilégio muito grande de recebermos aqui nosso bispo regional, o bispo André Ivante, e ele vai estar aqui para trazer uma palavra de encerramento nesse tempo, para trazer uma palavra de Deus sobre nossas vidas, nossos corações, para finalizarmos este ano debaixo de uma bênção, de cobertura. Isso é muito importante no reino do Espírito, isso tem um valor espiritual tremendo, e eu quero convocar você a estar aqui e não perder esse tempo tão especial que será derramado sobre nossas vidas e nossos corações neste lugar. E hoje você saia daqui não deixando essa palavra escapar, não deixando se perder esta palavra, mas que você saia daqui entendendo que em Deus você tem capacidade, em Deus você tem condições, em Deus você pode realizar muito acima daquilo que você tem realizado.
que você não deixe a sua vida à deriva, levada de qualquer jeito, mas que tenha uma vida direcionada pelo Senhor para conquistar acima dos resultados que você tem tido, em nome de Jesus. Amém? Antes, no domingo, nós estaremos aqui, tempo especial sendo ministrado pelo Senhor. Então, domingo agora, quarta-feira, encerrando esse tempo, essa campanha, essa conferência que Incendiando a Governa. E teremos culto da virada também, né? No dia 31, nós estaremos aqui numa grande celebração profética, o nosso curso profético que você já conhece, para estarmos recebendo palavras de Deus para o próximo ano sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, que a bênção do Senhor, ela pode de uma forma tremenda, sobrenatural, repousar sobre a sua vida com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Somos gratos, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que ainda temos de estarmos como um povo livre na Tua presença, congregando, a Deus, sendo ministrado. Muito obrigado. Que possamos entender este valor, este propósito, Pai, e que possamos andar por ele para a honra e para a glória do Teu nome. Recebe, meu Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, e cada um continue tendo uma semana abençoada, Senhor. Essa semana que fala-se de unidade familiar, fala-se de confraternização, de estar junto, que seja um tempo que a Tua presença, Senhor, possa fazer todo diferencial, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor, para que venha, Senhor, o Teu propósito, o Teu derramar, como diz a Tua palavra, e possamos sair daqui, Senhor, crendo nesta palavra liberada, vivendo por ela, andando por ela, e sermos abençoados em Teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti incline seu rosto, te dê shalom, te dê paz, e todos quantos saem agradecidos ao Senhor por esse tempo, diga numa só voz, amém. Boa noite, Deus te abençoe, em nome de Jesus.